Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo, mas estou gravando à meia-noite e 40 da segunda-feira. Era para eu ter dormido no domingo, mas eu prefiro dormir na segunda, então. O quê? Hoje trataremos do assunto do Danielzinho no São Paulo, a possível vinda desse meio-campista do Mirassol de 31 anos, e dessa incerteza quanto à gestão do São Paulo. Não só, por exemplo, essa estranha saída do Luiz Gustavo, ou esse Morajo, que é a vacininha de emagrecimento que foi usada no médico. Vou comentar sobre os assuntos. Mas vamos começar com a contratação, que é uma coisa mais divertida, né? Assim, mais lúdica de falar. Bem, o meia do Mirassol, que basicamente é um dos jogadores mais regulares do Mirassol, tirou as notas que dão pra ele são muito boas, sabe bater escanteio, fez todas as partidas que o Mirassol jogou, que foram não, perdão, ele faltou jogar duas partidas, tirando o Paulista, né, mais ou menos, porque aqui consta 37 jogos. Ele deixou de jogar dois jogos do Mirassol no ano, mas em todos que jogou foi titular, ficando de fora apenas 2 minutos. Então, basicamente, todos os jogos que ele jogou do Brasileirão, ele foi titular. Agora, já no Paulista, podemos ver que ele jogou também todos os jogos do Mirassol. 13 jogos, 13 titular. Porém, ele não meia, sei lá, que nem Pablo Maia, Bobadilla ou Marcos Antônio, que participam mais, entram mais na área e fazem gols, né? A gente vê que esses três meio-campistas do São Paulo atuais costumam fazer gol. Mas o que me chama a atenção mesmo é que tecnicamente ele seria uma reposição do Luiz Gustavo. Eu acho difícil o São Paulo ir atrás de um cara que nem o Luiz Gustavo. Muito difícil encontrar um cara que nem ele. É... Essa temporada ele ficou fora por conta aquele problema que deu no pulmão dele, né? Não vou saber pronunciar o nome dele agora. Não vou lembrar. Não, eu tenho que saber. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Problema do pulmão. Bom, enquanto eu vou pesquisando aqui, e é basicamente isso. Porque não combina muito os dois serem meio campistas, assim. Apesar dos dois serem meio campistas, um tem 1,66 e o outro é 1,80 assim, de altura. Um faz gol de cabeça, o outro não tem gol. E então eu acho que prejudicou muito essa lesão. Aqui, ó, o problema pulmonar de Luiz Gustavo é tromboembolismo. Só os jogadores de São Paulo pra ter esse negócio mesmo, né? Mas enfim, então eu acho que não é muito. O que dizem, né, que ele tá vindo aqui pra ser um bom reserva pro Marcos Antônio, porque aparentemente São Paulo vai comprar o Marcos Antônio em definitivo. Os dois são baixinhos, é o mesmo perfil de jogador. Ele faz todas as posições ali do meio campo, mas pelo amor de Deus. Ele fez todos os jogos do Mirassol, certo? Ele não tem histórico de lesão. Mas o que você faz com um jogador que não tem histórico de lesão? Por quê? Ele veio de times pequenos e foi vindo. Todo respeito a ele tem mérito. O Mirassol, principalmente, tem mais mérito nisso. Ele tem um certo mérito, por quê? Porque ele sempre. Porque não depende só do corpo do jogador, ele tem que estar constante também, né? Pra jogar todas as partidas para um clube. Porém, aqui no São Paulo pode ter simplesmente jogadores que nunca tiveram lesões e simplesmente estão tendo. Eu não vou pegar agora aqui o histórico de lesões, mas 17 lesões no mesmo ano num clube não é normal. Não é normal, cara. Jogadores que o Lucas Moura voltou umas 3 vezes e lesionou de novo. Pode ser até um caso isolado. Ah não, ele tem problema no joelho, não sei o que. Mas isso foi com todo mundo. 30 jogadores agora no final da temporada. Vocês acham que é lesão? Sei lá, o Wendel. É inconcebível um jogador que nem o Wendel lesionar 4 vezes na temporada e ficar basicamente mais da metade fora. É incrível. E agora a parte do Luiz Gustavo, eu consegui embalar bem, né? O Luiz Gustavo deu aquele sacode na diretoria depois daquele 6-0 contra o Fluminense. Parece que eles não. Que fizeram a mesma coisa que fizeram com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni expunha
Espunha? Essa palavra tá certa? Espunha eu acho que não existe, né? Espunha. Essa palavra ficou meio estranha. Ele mostrava os problemas que tinha o clube, né? E acabou saindo. Não só pelos resultados, né? Mas porque se fosse pelo resultado, até parece que ele chegou em 2 finais, 3 finais em não lembro quantos anos. Chegou Paulista, Sul-Americano, mas enfim, não vamos falar de Rogério Ceni agora, né? Ele expôs esse negócio. Expôs, era essa palavra. Ele expôs todo esse problema que tinha, porque o que está acontecendo, por exemplo, no departamento médico? Um médico receitou a 2 jogadores aquela vacininha que deixa você mais. Perde peso, né? Aparentemente. E é um pouco perigosa, pode gerar náusea, pode ter efeitos colaterais que podem ser graves, dependendo de caso para caso. No caso de São Paulo, aparentemente funcionou, mas os jogadores que tomaram não começaram a jogar melhor. Apenas voltaram mais rápido, né? Tecnicamente, porque o Luan lesionou pouco tempo depois de novo. Já o Alisson nunca conseguiu ter a mesma performance. E agora a gente está mandando um jogador experiente que estava disposto a baixar o salário embora. Ele foi um jogador essencial para o São Paulo. Eu acho que a única falha mesmo que ele teve em toda a passagem dele aqui foi na Libertadores contra o Botafogo. Ele tentou matar assim no peito, não conseguiu dominar na coxa depois, aí veio, não lembro qual jogador, roubou a bola dele e começou aquela jogada na qual o Rafael espalma pro meio da pequena área e o Savarino, que faz gol, o Savarino ou o Almada, que usa uma cabeçada. Um desses dois meio-campistas do Botafogo. E agora a gente vai perder um volante que é muito difícil de encontrar um cara assim. E agora tá correndo atrás de Danielzinho. Nada contra. Eu torço pra ele dar certo, né, no São Paulo. Mas eu acho muito difícil porque o São Paulo não tem estrutura. Não tem estrutura. O Mirassol consegue ter mais estrutura hoje do que o São Paulo. É a mesma coisa que o Crespo faz uma alegoria legal. Dê um carro, me dá o carro, eu dirijo. Agora, o piloto de Ferrari não vai conseguir dirigir, sei lá, um Fusca, sei lá. Não entendo também de carro, não manjo de carro. Mas o Danielzinho pode não ser tão constante e pode ter agravar-se lesões durante a temporada. Primeiro, porque a nossa temporada vai ser mais difícil do que do Mirassol. Vai ter Sul-Americana, porque a gente não vai conseguir classificar para Libertadores. Vai ter Copa do Brasil, Paulista, aqui, esse torneio amistoso de pré-temporada, Vitórias Cup, e vai ter Brasileirão. Então pensa, 5 competições. Já vai duplicar os jogos do Danielzinho. Então isso já vai ser uma coisa. O nosso departamento médico tá uma porcaria. Torço para que eles consigam botar pessoas que não sejam da mesma chapa, sejam pessoas competentes mesmo. Que é muito difícil acontecer. Isso já tá escancarado. Esperar as coisas melhorarem. Sei lá, esse Diego Fernandes aí investir um dinheiro pesado de repente acontecer um milagre. Mas muito difícil. E é basicamente isso. Eu gostava desse Luiz Gustavo. Eu falei do erro dele que ele teve contra o Botafogo, mas ele teve um momento essencial no São Paulo. E qual foi esse momento? Ele quando foi contratado, ele fez um gol no Paulista contra um time pequeno aí, que eu acho que estava precisando. E ele fez o gol em Itaquera, lá no Neoquímica Arena, de cabeça, quando o jogo tava 1-0, né, pro São Paulo. O Caleri tinha feito aquele gol, fez a comemoração, mas ninguém lembra que o jogo foi 2-1. Se ele não tivesse feito esse gol, o tabu prevaleceria provavelmente até hoje. Então, eu acho que o vídeo já tá ficando longo. Provavelmente eu não vou reter nem metade das pessoas que começaram o vídeo, mas enfim. Capaz ninguém tá vendo isso. Capaz ninguém tá vendo isso. Eu tô gravando só pra falar. Mas é basicamente pra isso mesmo. Só tô treinando fala e tudo. Falar de São Paulo, né? Isso que eu falo é de São Paulo e vamos São Paulo. Boa noite pra todo mundo.